Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Sandro Barreto, eu sou pastor da Assembleia de Deus, Filadélfia, em Curicica. E como sempre, aqui no nosso canal do YouTube, eu tenho uma palavra de Deus para você, um ensino, uma reflexão, uma exposição da palavra. E agora não pode ser diferente, mas antes de entrar nesta palavra, é uma palavra que vai te direcionar, uma palavra para aumentar a sua vigilância. Antes disso, eu te peço que você se inscreva no canal, ative as notificações para que tu possa receber todo o nosso conteúdo. Aqui no nosso canal, todo o conteúdo é voltado para a Bíblia, é voltada para a pregação e ensino da palavra de Deus, e agora não pode ser diferente. Vem comigo. Um texto conhecido, Elias, primeiro livro dos reis, né? Primeiro livro dos reis. Nós temos que entender isso, né? Livro é masculino, então, primeiro livro dos reis. E as cartas está no feminino. Primeira carta, segunda carta. É que às vezes as pessoas confundem isso, né? Eu já vi gente falando primeira reis. Não, é primeiro reis, primeiro livro dos reis. E as cartas são primeira, né? Porque é masculino e feminino. E o Salmo, pastor? O Salmo não tem capítulo. Porque o Salmo é o inário dos judeus. É Salmo de número 1, Salmo de número 2, Salmo de número 46, Salmo de número 149. Não é Salmo capítulo, não. É Salmo de número. Por quê? Porque são composições musicais. Não é um livro de capítulos. É um inário. Para você que de repente prega, né? Como está começando agora, para fazer certinho. Amém? Primeiro livro dos reis, capítulo 18. Eu vou ler um versículo, o versículo 27. Primeiro reis, capítulo 18 e o versículo 27. Diz assim: Sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: Clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite de que o acordem. Nós conhecemos esse texto, né? O texto começa precisamente no capítulo 17, quando o rei Acabe, né, se casa com Jezabel, e Jezabel toma conta do reino, implanta uma idolatria a Baal, a Azera e a outros deuses, sacrifícios infantis, e o negócio fica estreito em Israel. Aí Deus levanta Elias, o profeta de Tisbe. Tisbe ficava na região também ali dos bálsamos, né, próximo a Gileade. Então Elias vem como um remédio, né? Tisbe também pertence à região dos remédios, dos bálsamos. Então Elias, ele vem como um remédio para Israel. Ele, quando se apresenta, ele já diz assim: sobre a minha palavra não vai chover. Porque quando caía a chuva, a idolatria estava tão grande que isso era atribuído a Baal. E quem implantou isso foi Jezabel. Então Elias diz: tô mandando não chover. Não foi nem Deus que mandou ele falar, ele falou: tô mandando não chover. E Deus bateu o martelo, carimbou a palavra do profeta e parou de chover. E o negócio ficou estreito. Parou de chover por 3 anos e meio. Elias, então, direcionado por Deus, vai para o ribeiro de Querite. Ali ele bebia água, e Deus deu ordem aos corvos para alimentarem Elias com pão e carne de manhã e no final do dia. O ribeiro, num certo momento, o ribeiro seca, porque só está batendo sol, não tem mais chuva, o ribeiro secou, porque é um córrego. Então Elias agora tem que sair dali. Deus fala: vai para ali para as cercanias de Sidom, que eu vou dar uma ordem. Eu dei uma ordem a uma viúva para te alimentar. Ele chega lá, a viúva está passando um perrengue danado, não tem nem para ela, ainda mais para o profeta. Elias a encontra, né, e diz para ela:
dá-me água. E ela, eu vou pegar água, meu senhor. Não só água, mas faz um bolo para mim. Aí ela, poxa, eu tô catando os gravetos aqui. Eu tô com o restinho de farinha para fazer um bolo para mim, pro meu filho, pra gente comer e morrer de barriga cheia. Faz assim como tu disseste, mas o bolo é para mim, o primeiro bolo. E a mulher fez. Não tendo nada, ofertou na vida do profeta. Num dado momento, o filho daquela mulher morreu. E ela diz, tu veio aqui para lançar no meu rosto os meus pecados e a morte do meu filho representa isso? Aí Elias, não, não é nada disso. Eu falei contigo que a farinha da panela não ia se acabar. E eu estando aqui, o milagre está aqui. Elias, para encurtar, Elias ressuscita o garoto. Então o profeta de Deus de verdade, quando chega no lugar, é para mudar aquele lugar. Elias agora está voltando, do extremo norte e está vindo ali para a região de Samaria. Pois bem, ele encontra um homem que amando de Acabe está procurando Elias. E ele diz para Elias, meu senhor, eu guardei alguns profetas nas cavernas e os alimentei com pão e água, para que Jezabel não matasse. Aí Elias, avisa para Acabe que eu quero encontrar com ele. Elias finalmente reencontra Acabe. Agora ele dá uma ordem para que o povo suba o Monte Carmelo. E ele lança um desafio para Acabe. Traz aqui os profetas de Baal e traz os profetas de Azera. Um total de 850 profetas. Traz eles aqui. E ele faz uma proposta, um desafio diante do povo de Deus. Fala assim, nós vamos levantar um altar, colocar aqui o sacrifício, e vocês vão clamar aos deuses de vocês, e eu vou clamar ao Senhor. O Deus que responder com fogo é Deus. E o povo irá escolher. Se o Senhor é Deus, se Baal é Deus. E vocês seguem a quem vocês escolherem. Aí o povo diz assim, boa é essa palavra. Para tu ver como é que o povo está tão enredado na idolatria. Porque o povo está precisando ver para voltar a seguir a Deus. Abrindo parênteses aqui para entrar no que eu quero. E tem gente que é assim. Eu preciso ver. Se eu não ver, tem. Eu lido com muita gente assim, perto de mim. Que tem que ver. Não, não é possível. Eu preciso ver. São os racionais, né? É uma fé, não sei que fé é essa. Mas vamos lá. Então, povo, boa essa palavra. Elias está ali nos seus trabalhos. E os profetas de Baal e de Azera no deles. Num dado momento, os profetas de Baal e de Azera estão clamando aos seus deuses. E começam a clamar, e clamar, e clamar, e clamar, e a hora vai passando, e se aproxima o meio-dia, e o sol está a pino, e eles começam a se cortar, mutilar, para que Baal responda, para que os deuses respondam. E Elias, aqui no versículo 27, ele zomba. Ele começa a zombar dos profetas de Baal e de Azera, que estão clamando porque eles acreditam naquilo. E Elias começa a zombar, fala mais alto, grita, porque ele pode estar dormindo. Ele pode estar ocupado, será que ele não saiu para passear? E é aqui que eu quero entrar com você, porque eu vivi essa experiência na carne, tá? Eu sei do que eu estou falando. Irmãos, não pense você que tu está chutando cachorro morto quando lida com o diabo. Eu já vi gente quebrando a cara e eu mesmo já quebrei. Paulo, ele fala assim, não ignorei os vossos ardis acerca do diabo. Ele se transfigura em anjo de luz. Cuidado com o diabo. Não brinca com o diabo. Antes de continuar com a palavra, deixa eu contar a minha experiência para você. Eu não tenho nenhuma dificuldade, eu sou um cara muito desacortinado, porque eu te liberto com a verdade.
Eu fiz missões indígenas. Eu passei um tempo, um período no Mato Grosso do Sul, dentro da aldeia, com os índios. Eu fui lá implantar discipulado para índios da CPAD, né? Da honrosa CPAD. E eu fui convidado. Na verdade, convidado não, né? Eu fui, não intimado, mas eu recebi uma proposta, não financeira, tá? O pastor me fez uma proposta. Você quer ir? Você gostaria de fazer essa missão para a igreja? Eu falei, pastor, eu vou. Aí numa reunião que ele teve comigo no gabinete, ele falou-me assim, me deu um briefing, né, de como, do que me esperava, como é que os índios lidavam, como é que os índios viviam, como os índios casavam, não é? Só dependia do pai e da mãe, de um e de outro concordar e tenda. Então ele me deu um briefing de algumas coisas básicas para que eu não me intrometesse, né, na cultura indígena, para que eu chegasse lá e implantasse aquilo que eu fui implantar, e a partir daí, né, os índios sofrerem uma transformação pelo espírito. Então ele foi me dando um briefing, né? Aí eu lembro, esse pastor já faleceu. Aí ele falou assim no gabinete comigo, irmão Sandro, o diabo no campo missionário é diferente do diabo daqui. É interessante isso, né? O diabo lá é diferente do daqui. Irmãos, olha só que tolice. Olha só que tolice que eu fui dizer. É, pastor. Então avisa para ele que o encontro está marcado. Ei, me espera aí no Mato Grosso. Irmãos, que bobeira. Que besteira que eu fui falar. Fui para os índios e Deus me fez prosperar assim na obra missionária de forma absurda. Acredite, Deus me usou lá para curar a doença, mas não era só era fila assim, ó. As crianças tinham uma febre, as crianças todas com febre, né? Porque tem muita doença. Então as crianças todas com febre, meu irmão, eu fazia fila assim, irmãos, de criança, e começava assim a impor as mãos e curava todo mundo. Tinha uma menina que praticamente, não sei se ela morreu, não tenho certeza, mas ela caiu desfalecida, parou de respirar, ficou assim parada, e aquele desespero. Meus irmãos, eu soprei e falei, volta ao fôlego de vida, a menina pulou. Entre outros testemunhos que eu trago dessa obra missionária lá nos índios. E Deus me fazendo prosperar, além de fazer a obra nas aldeias. Eu comecei a receber convite para pregar e avisei o pastor, não, você não pode sair para pregar nos horários que você não tiver que fazer aquilo que você tem que fazer nas aldeias. Eu ia pregar em congresso lá no Mato Grosso e fui convidado para uma rádio, aí montei um programa de rádio, aí tinha um programa de rádio um dia da semana. Então Deus começou a me fazer prosperar no Mato Grosso do Sul. Não é financeiro não, tá, irmãos? O índio não tem dinheiro, o índio não tem nada. Tá? Prosperar é na obra, não é financeiro. Eu recebi uma ajuda da igreja aqui do Rio, que depositava, né, um valor para mim mensal, para que eu pudesse me sustentar lá com alguma coisa. Apesar que tudo que eu comia na aldeia, né? Mas comprar as coisas que eu precisasse comprar. Pois bem, irmãos, você lembra do que eu falei? Avisa pro diabo aí que eu tô chegando, encontro marcado. Quando estava tudo indo muito bem, e a obra de Deus prosperando, o índio sendo batizado com o Espírito Santo, eu descobri que o diabo no campo missionário é diferente realmente. Meus irmãos, passei por uma situação que eu não quero que ninguém passe. Para você entender. Eu fui denunciado na Polícia Federal como se eu era traficante de pasta de cocaína, que na verdade eu estava lá disfarçado de missionário e que eu ia buscar
pasta de cocaína na Bolívia para trazer para o Rio de Janeiro. Meus irmãos, vocês não têm noção do que isso me trouxe. Vocês não têm noção do que eu passei. Tendo que fugir à noite pela floresta, pelo meio do Pantanal. De noite, pelo meio do Pantanal. Atravessando o Pantanal a pé à noite, de uma cidade para outra. Eu descobri que o diabo é diferente e com ele não se brinca e dele não se zomba. É verdade. Isso é só, eu não vou estender esse testemunho, mas graças a Deus, né, que eu consegui escapar. Ficou tudo provado que eu não era coisa nenhuma traficante de pasta de cocaína, apesar que o ônibus que eu estava foi parado pela Polícia Federal. Né? E eu tendo que ir o pastor falando, Sandro, vem para Campo Grande, que eu tenho um conhecido meu da Polícia Federal em Campo Grande, que qualquer coisa eu mando ele te pegar, te prender, para que você não caia em mãos erradas, porque, irmãos, a ameaça era de morte. Os fazendeiros queriam me matar, os índios queriam me matar, porque se espalhou. Você não tem noção. Você não tem noção de quem o diabo usou. Não vou nem falar aqui. Não vou nem falar aqui. Entendeu? Quem o diabo usou para ir na polícia falar que eu era traficante de pasta de cocaína. Quem o diabo usou. Cheguei no Rio de Janeiro, graças a Deus, aquilo foi um tormento. Me abalou demais. Um mês depois, a notícia no Jornal Nacional, assim, ó, foi preso em Corumbá, fronteira com Puerto Soares, na Bolívia, Sandro Carioca, traficante de pasta de cocaína. E esse Sandro era eu. Falaram que esse Sandro era eu. Que eu estava disfarçado de missionário, olha só. Então o negócio se resolveu, a convenção entrou, a convenção puniu quem fez, quem inventou essa calúnia. Mas o que eu quero dizer com isso? Que com o diabo não se brinca. Com o diabo não se brinca. E Elias está aqui fazendo uma obra maravilhosa. Maravilhosa. E não tinha nada que abria a boca dele para zombar dos espíritos, para zombar do clamor daqueles que estão falando com outros deuses, para zombar aqui de demônios, para zombar aqui do diabo. Elias aqui está zombando, ó. Elias zombava, e não se zomba. As coisas são feitas com seriedade. Pastor, mas o que Elias sofreu, tu não sabe? Tu não sabe? Eles não tiveram sucesso nos seus clamores, porque os deuses não vão responder. Elias reparou o altar, botou o sacrifício, botou a lenha, jogou água 3 vezes, encheu tudo de água, fez uma oração rápida, Deus desceu com fogo, lambeu tudo, inclusive a água. Elias matou os profetas de Baal, subiu ao cume do monte, ficou orando por chuva, a chuva veio abundante, e no outro dia, o que aconteceu? Jezabel falou assim, ó, avisa para Elias, que assim como ele fez com os meus profetas, eu vou fazer com ele. O que Elias fez? Fugiu, correu. Aí eu te pergunto, o que adiantou zombar deles um dia antes, que no outro dia ele teve que sair corrido? No outro dia ele experimentou. No outro dia ele experimentou o diabo diferente. Ele zombou dos profetas e no outro dia quem o diabo está usando? Jezabel. Para você ter uma ideia. Eu vivi isso na carne. Eu fiz como Elias. Zombei daquilo que o pastor falou. Ó, o diabo lá é diferente. Encontro marcado. Encontro está marcado no Mato Grosso entre eu e ele. Olha só que bobagem. Olha só que bobagem que o Elias está fazendo aqui. Então cuidado. Pastor Sandro, é para ter temor? Nada disso, irmão. O nosso temor pertence a Deus. A nossa confiança está em Deus. Deus é poderoso, dono de todo o poder. Entendeu? O maligno não pode tocar em mim, não pode tocar em você. Mas isso não nos dá direito de zombar.
Isso não nos dá direito de brincar. O mundo espiritual é sério. O mundo espiritual não é brincadeira. Então, faça as coisas com seriedade e vigilância. Porque não adiantou nada zombar num dia, fazer o que fez e fugir do outro. No outro dia fugiu. No outro dia fugiu e pediu a morte. Desejou morrer. Por causa da palavra de Jezabel. Vou te matar, Elias. Alguém chegou perto de Elias, profeta? Sim. Jezabel falou, tu vais sofrer aquilo que os profetas dela sofreram. Então não zombe, não brinque, vigia, lide com seriedade, não ignore os seus ardis, porque ele se transfigura em anjo de luz. Mas maior é Deus, maior é que está conosco do que o que está no mundo, mas isso não nos dá direito de brincar, não é mesmo? Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa palavra, convide pessoas para assistir também esta pregação. O reino tem um rei e o seu nome é Jesus.